Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andressa Rodrigues Amaral, eu sou especialista de relacionamento científico da Premier Pet. Hoje é o dia do médico veterinário, um dia muito especial e nós trouxemos um conteúdo muito interessante para vocês, com 3 convidados ilustres, para contar um pouquinho sobre as suas histórias de superação, os desafios, histórias engraçadas e tudo aquilo que permeia o que há de melhor na medicina veterinária. Nós estamos aqui junto com o Dr. Rodrigo Bucata, o Dr. Vinícius Pérez e o Dr. Fábio Teixeira. Sejam bem-vindos. Bom, para começar, então, eu gostaria de perguntar a vocês que compartilhem um pouco das suas histórias, por mais clichê que possa parecer, por que vocês escolheram a medicina veterinária, Dr. Fábio? Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com os colegas, né, falando sobre esse tema, esse dia tão importante para a gente. E por que eu escolhi medicina veterinária, né? Perguntar, como você falou, parece clichê, né? Ah, gosto de animais, sempre quis fazer, mas é mais ou menos nesse caminho, né? Eu sempre, desde criança, sempre falei, quero ser veterinário, quero trabalhar com animais. E aí, quando você vai crescendo, vai buscando realmente tomar a decisão, eu fui atrás de outras possibilidades, mas eu sempre tinha muito apreço por áreas que envolviam a questão ambiental, áreas que envolviam a biologia. E aí eu entendi que a medicina veterinária era uma área bem abrangente, né? Que ela conseguia englobar tudo aquilo que eu gostava, que era tanto essa parte das biológicas, das doenças, de entender mais a fundo o organismo. E aí eu consegui, acho que na medicina veterinária, encontrar todos esses pontos que faziam muito sentido para mim e casou com aquela ideia da criança de quero trabalhar com animais, quero estar sempre vinculado de alguma forma com isso. Acho que foi mais ou menos por aí. Ah, que interessante. E você, Dr. Vinícius? Andressa, te agradecer também o convite da VetSmart, da Premier, mandar cumprimentar toda a audiência aí do podcast e os colegas, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que a veterinária me escolheu, desde pequeno também. Quem é daqui de São Paulo, não sei se vai conhecer, se conhece o Parque da Água Branca, ali na Barra Funda. Sim. A minha mãe conta que a primeira vez a gente estava lá no parque, lá tem muitos animais, né? Tem galinha, tem peixe, e muitos gatos, pelos quais eu sou especialmente apaixonado, né? E ela disse que foi a primeira vez lá, com cerca de 5 anos de idade, brincando com os animais, que eu falei assim, mamãe, quero cuidar dos bichos. E aí dali virou uma ideia fixa. Eu tenho memória também de, por volta de 8 anos de idade, a minha primeira gatinha, ela apareceu lá no prédio num dia de chuva, mancando da patinha. Eu pus o palito de sorvete, enrolei com a faixinha. Então, quando chegou a época do vestibular, eu até me questionei, falei assim, isso está meio uma ideia fixa, será que não tem outras possibilidades? Peguei ali o catálogo das profissões da FUVEST e olhei todas as profissões e falei, não tem outra escolha. Era isso Conseguiu mesmo. fugir. Mesmo. E aí, dentro da faculdade, meu direcionamento sempre foi para trabalhar mais com gatos, que era a espécie que eu mais gostava, mas fui conhecendo outras coisas e na residência entrei em contato com os cuidados paliativos, que virou minha especialidade. Ah, muito legal. E você, Dr. Rodrigo Bucata? É muito interessante, né? Você escutando o que o Fábio e o Vinícius comentaram, realmente, sim, a gente entra na profissão muito porque a gente gosta de animal. Mas, assim, gosto de animal, mas acho que isso é um dom que a gente tem que ter por estar na medicina veterinária. Eu comecei na medicina veterinária e fui atrás da profissão porque eu gosto de estudar doenças, né? Então, isso foi uma das coisas que me levou a seguir a profissão. E eu, assim como o Fábio e o Vinícius, eu não me lembro de falar de outra profissão desde criança. Então, meus pais comentavam comigo que desde os 4 anos de idade eu falava que eu queria ser médico veterinário, né? E durante, né, o nosso desenvolvimento, durante o período de escola, eles foram tentando apresentar para mim outras áreas também, para não ficar com essa ideia fixa, mas eu nunca mudei, né? E, inclusive, fui fazer cursos de computação, né? Na época, a tecnologia da informação estava se desenvolvendo muito, de uma forma muito grande. E sou japonês, né? Então, o que todo mundo acha, né? Que vai para a área de computador, né?
E não, assim, gostei, mas não gostei ao mesmo tempo, né? Então não era a minha vontade seguir isso. E assim como o Vinícius, na época do vestibular, fui lá, né? Marcar a profissão, falei assim, nossa, de novo, essa ideia fixa da medicina veterinária. Será que eu estou deixando passar alguma coisa? E eu coloquei como segunda opção, mas só por colocar uma segunda opção, publicidade e propaganda. Você acredita nisso? Eu com cara de ser publicitário, né? Jamais, mas foi só assim, realmente porque eu tinha que poderia marcar uma segunda profissão, mas não que eu iria mudar a minha ideia de me tornar um dia um médico veterinário. Ai, que legal, que interessante. A gente vê que tem muitos que têm realmente essa ideia fixa, né, mesmo da medicina veterinária. E aí a gente sabe que no decorrer, né, do processo da gente entrar na faculdade, da gente começar a entender as disciplinas, a gente acaba se direcionando por um certo caminho, que provavelmente foi o que aconteceu com vocês. Mas também tem algumas situações, por exemplo, que depois que a gente se forma, a gente percebe que tem coisas que a gente não aprende na faculdade que a gente vai ter que entender depois. O que que vocês sentiram quando vocês se formaram, que foi algo que a faculdade, por exemplo, não contemplou? Porque você entra na faculdade, você estuda as doenças, né, conforme o doutor Rodrigo explicou, mas existe uma parte, por exemplo, principalmente para quem trabalha com emergências, cuidados intensivos, cuidados paliativos, até mesmo nutrição, que acaba sendo um tema sensível para muitos momentos, que às vezes a gente não sabe como lidar. O que que vocês perceberam que vocês precisaram aprender depois que vocês se formaram? Eu acho que o maior desafio, Andres, que a gente tem assim que a gente se forma, né? Porque durante a graduação a gente aprende muito a lidar com as doenças, a fazer diagnóstico, a planejar tratamentos, mas a gente não aprende algo que é muito fundamental, lidar com pessoas. Tá? E a gente só vai aprender isso a hora que a gente entra na rotina, né? Em que a gente está no atendimento, que a gente está na clínica, que está até mesmo no ramo empresarial, é saber que não basta o seu conhecimento técnico, mas que você também precisa lidar com essas pessoas que estão muitas vezes junto dos animais ou que trabalham com outros ramos que envolvem os animais também. E você trabalha justamente com oncologia, né, que é uma área super sensível. Você acha que então essa, por exemplo, foi a lição mais dura que você teve que aprender depois que se formou? O lidar com o câncer, né, ele sempre é uma doença muito cheia de estigmas, isso tanto no ser humano quanto nos animais. Então você cria expectativas muito grandes, né, quando você faz um diagnóstico ou você planeja um tratamento e quando você vai falar sobre o que você pode esperar da evolução daquela doença. Isso tudo é um roteiro que eu aprendo durante a minha graduação, durante a minha pós-graduação, mas o como conduzir isso, alinhando essas expectativas dos responsáveis, da família, né, que envolve aquele animal, isso é o mais difícil. Isso é o mais complicado e que, dependendo de uma única fala errada, você perde tudo. É muito complicado mesmo. O doutor Vinícius acabou se especializando justamente, né, numa grande área aí que as pessoas, na verdade, acabam negligenciando, que são os cuidados paliativos. E acho que isso acaba sendo uma grande parte do seu trabalho, né? Você acha que isso é um desafio que os veterinários têm que vencer? Olha, Andressa, nessa linha do que o Rodrigo comentou, eu costumo dizer para os alunos no primeiro ano da graduação assim: nos próximos 5 anos eles vão aprender os nomes das células, os nomes das reações moleculares, os nomes dos tecidos, os nomes dos órgãos, os nomes dos sistemas, os nomes das doenças, os nomes dos instrumentais cirúrgicos, das técnicas cirúrgicas, vão aprender a fazer uma laparotomia, uma ovário-salpingosterectomia, uma esplenectomia. Agora, no primeiro dia que ele se forma, todo esse vocabulário que faz a gente ter uma sensação, sim, de que eu vou, com todo esse conhecimento, salvar muitas vidas, ele se torna inútil se você não for capaz de lembrar um nome mais importante, que é o nome do teu paciente, por que ele é tão importante, por quem ele ama, por quem ele é amado. E da mesma forma, diante de uma comunicação difícil, com todo esse vocabulário ainda te faltam palavras. Você não encontrou uma palavra para dizer que possa consolar a dor de alguém que vai se despedir, de alguém que ama, né? Então, a comunicação
Enquanto uma habilidade, assim como a habilidade de auscultar o tórax, precisa ser desenvolvida e treinada também na formação como uma competência clínica. E como que você acha que as faculdades hoje em dia deveriam preparar, por exemplo, seus alunos para que eles saiam mais capacitados para conseguir se comunicar melhor? Fico feliz de você fazer essa pergunta, porque pode também existir uma ideia equivocada da nossa parte de que a comunicação é uma coisa assim, meio que dom, né? Assim, nossa, fulano é um bom comunicador, né? Então, dom, alguém tem, alguém não tem. E não é, né? Eu falei aqui, é uma habilidade. Então, se o Fábio quiser ficar bom de futebol, ele tem que treinar futebol, né? Para operar, você tem que treinar. Para se comunicar bem, tem que treinar, né? São Então, técnicas, né? Que você são precisa aprender. técnicas, é uma habilidade, precisa ser treinada. Alguns cursos estão inserindo na sua matriz curricular disciplina de comunicação clínica. Ainda é pouco, né? Olha. E aí a recomendação é, se não tem na tua formação básica, busque isso como uma formação complementar, que não é uma perfumaria, né? É um item essencial ali na boa prática clínica. É uma coisa que você adquire praticando mesmo, né, e buscando por esse conhecimento, né? Mas você pode praticar não ali no cenário ao vivo, né? Você pode praticar antes, treinando, né? Eita. É lógico que a experiência desenvolve a gente mais e com horas de voo você vai ficando melhor na cirurgia, ficando melhor na comunicação, né? A habilidade ela é melhorada com a prática. Mas hoje há uma série de evidências do benefício de se treinar, né? Estudar a teoria e treinar habilidades de comunicação em cenários de treinamento, não necessariamente na prática, porque pode ser perigoso o indivíduo se formar e começar a aprender de forma autodidata e intuitiva e fazer coisas que sejam prejudiciais para ele mesmo, né? E também para os seus pacientes e para as famílias. E eu acho que a graduação, né, ela tem que começar a ver de uma outra forma a formação dos profissionais independente da área, seja na médico veterinário, médico ou até um engenheiro, né, que é como se comunicar mesmo. A gente aprende técnicas, a gente aprende toda a parte científica, mas a gente não aprende a comunicação, né? E também o apoio necessário, aí vindo para a área da saúde especificamente, né? É o apoio necessário psicológico, né? Porque a gente lida com doenças muito graves, né? Na maioria das vezes, em que esses responsáveis vêm com expectativas e às vezes que não vão ser atingidas, né? E a gente não aprendeu essa técnica de como conversar dessa forma tão complexa, de tão complicada, e de dar uma notícia que aquilo não vai ter não vai ter uma solução, né? Em que muitas vezes o desfecho vai ser ruim. E isso eu falo tanto do apoio psicológico, tanto nessa conversa com os seus futuros clientes, futuros responsáveis, mas também o lado de apoio psicológico para você lidar com a profissão, né? Então hoje a gente vê muito isso de diversos colegas que abandonam a profissão por burnout, por não lidar mais com a cobrança excessiva que a nossa profissão tem. Não acho que isso é uma exclusividade do médico veterinário. Todas as profissões são extremamente cobradas, né? Então, ainda mais no mundo capitalista, no mundo cada vez mais competitivo, né? Então você vai ser cobrado constantemente, né? Só que a gente não aprende a lidar com essa cobrança, né? Provavelmente, às vezes, um pouco da frustração das pessoas que acabam se formando e vão trabalhar, às vezes esbarra justamente nessa dificuldade de comunicação, na frustração interna, no reconhecimento de dor do outro, não saber lidar com isso, né? Uma das coisas que eu aprendi durante o caminho, porque eu me especializei na área de nutrição e, por exemplo, eu não sabia, né, que eu ia ter que lidar tanto com situações tão complicadas com tutores quando o animal, por exemplo, não come. Então, às vezes, isso acaba sendo negligenciado, né? Então, você já se viu numa situação assim, doutor Fábio, em que você precisou
entender melhor como se comunicar de uma forma diferente, porque quando o animal não come, o tutor fica extremamente nervoso. Ele é a única coisa que ele consegue controlar e ele não tá conseguindo fazer, é que nem aquela história de vó, né: "Ah, meu Deus, não tá comendo, pelo amor de Deus, o que que eu faço?". Até onde você acha que a nutrição ela consegue ir também, por exemplo, né, quando a gente tem um paciente enfermo, quando a gente tem um tutor desesperado, o que que você faz nessas situações? É um bom exemplo, né, dessa situação que eu até ia comentar. Quando a gente está na graduação, né, você te perguntará o que que falta na graduação, o que que a gente tem que buscar. E eu acho que casa muito com essa sua segunda pergunta, eu acho que é o desenvolvimento de jogo de cintura, né? Eu acho que você, com o tempo de voo, como o Vinícius comentou, você vai desenvolvendo as técnicas de comunicação para públicos diferentes, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está na clínica, a gente atende uma diversidade muito grande de pessoas, tanto de conhecimento técnico, então, às vezes eu atendo uma pessoa que ele vem discutir comigo o artigo que ele leu previamente, Nossa. né? E às vezes você vai discutir com uma pessoa que não tem informação nenhuma. Às vezes a pessoa, né, por exemplo, em um hospital público veterinário, a pessoa às vezes não lê. Então você tem que ter um jogo de cintura para conseguir conversar com Todos todas os essas públicos. possibilidades de público, né? E saber até onde eu preciso ir nessa comunicação. Nesse exemplo que você deu, isso é muito claro, né? Tem aquela pessoa que acha que se o animal comer uma colherinha de um alimento, ele já está alimentado, né? Ah, isso aí é suficiente para um cachorro, porque ele está enxergando de uma maneira diferente o papel da nutrição. O outro já vai querer que o animal coma, né, uma quantidade gigantesca de alimento naquela situação de cuidados paliativos, de câncer, que talvez não seria o mais interessante. Então, é um momento desafiador, e um momento desafiador nessa situação é, por exemplo, quando eu preciso comunicar que aquele paciente precisa usar uma sonda, né, de alimentação. Que estratégia que eu vou utilizar para explicar aquilo? E às vezes, na conversa prévia, a gente vai buscando ganchos para isso. Então, aquela pessoa me conta que o cachorro dela foi diagnosticado com câncer, e na família teve uma pessoa com câncer, e aquela pessoa usou uma sonda de alimentação nos momentos finais, e aí, como que eu vou falar de sonda para ela naquele momento, né? Exato. Então, isso são situações realmente muito desafiadoras, muito difíceis, e que a gente só vai conseguindo ter essa habilidade de lidar com isso, com as técnicas de comunicação, com o tempo de trabalho mesmo, de comunicação com as pessoas. Eu acho que isso é um ponto que realmente falta na nossa formação, que eu acho que precisam ter disciplinas, mas um ponto que eu queria ressaltar para o médico veterinário que está graduando é que a graduação sozinha não vai te trazer tudo, né? Acho que todo mundo aqui passou pela graduação, depois trabalhou um tempo, depois fez a residência, mestrado, doutorado, enfim, diversas outras atividades para ir complementando essas horas de prática na sua área para conseguir aplicar essas técnicas, tanto de comunicação como a formação da veterinária mesmo, né? Então, a gente fez uma área, né, nutrição, por exemplo, eu não tive aula nenhuma de nutrição de cão e gato durante a graduação, acho que eu tive uma, e hoje eu trabalho com isso, então não podia me apoiar só no que a graduação me trouxe para conseguir ir além, né? Então, acho que também fica essa sugestão para o médico veterinário que está saindo da graduação ou que ainda está na graduação, é lembrar que são 5 anos ali de graduação e mais um bom tempo de trabalho para sempre, né? E calejando ali tanto de conhecimento técnico, mas também desse approach, dessa relação que a gente vai ter com o cliente, com o pai desse cachorro, desse gato, que cada vez está mais vinculado. A gente até estava discutindo, né, o quanto isso é bom, mas também isso vai trazendo uma carga emocional muito grande da responsabilidade que o veterinário tem em relação àquela vida, né? Eu sempre falo isso para os alunos, né, sejam eles de graduação ou de pós-graduação, que se você acha que a universidade ela tem a obrigação de te ensinar tudo, você está errado já, Né? tá? A universidade ela vai te dar o caminho, ela vai te dar a base. Depois você tem que continuar estudando. A nossa vida vai ser até o final da vida profissional, a gente vai continuar estudando.
Eu, por exemplo, quando estava na graduação, tá? Eu acredito que eu sou, acho que um dos mais velhos aqui, dos três, né? Mas a oncologia não existia na graduação, né? O que se falava de câncer nos animais? Câncer, na verdade, o diagnóstico era uma sentença de morte. O que a gente tratava naquela época na graduação era o quê? Tumor venéreo transmissível, que é uma questão de pai subdesenvolvido, né? E tumores de mama. Era isso que se tratava. Os outros tumores, ninguém ouvia falar mais nada de tratamentos, porque não se fazia, né? E tinha aquela questão de quem vai investir em tratar um paciente com câncer, porque se o câncer não tem cura na medicina, como que você vai tratar um cão, um gato com câncer, vai investir recursos financeiros, emocionais, em cima de uma doença que não tem cura, né? E quando eu comecei a trabalhar com câncer, eu lembro exatamente do dia que eu me formei. Os meus colegas de turma viraram para mim e falaram assim: você é maluco, tá? Você vai trabalhar com câncer por quê? Né? Você vai morrer de fome. E ninguém vai investir nisso, né? Aí eu brinco com todos os meus colegas quando a gente faz encontro de turma, eu falo assim: o que vocês falavam mesmo de mim? Né? Então, eu comecei numa época muito difícil. E aí, hoje, os alunos de graduação eles me cobram na interesse quando eles estão comigo nos estágios. Eles falam assim para mim: por que que a gente não tem nada de oncologia na graduação? Porque a graduação ela não vai conseguir te dar todas as aulas das especialidades, mas ela vai te dar a base. Depois disso, você vai correr atrás, né? Então, até quando o Fábio comentou, na graduação dele, ele não teve na nutrição de cães e gatos. Eu também não tive. Nutrição basicamente era o quê? Para criação de bovinos, para muito, falava assim, alimentação de equinos, mas era para animais de produção, e não o enfoque em nutrição para cuidar de doenças em animais de estimação, animais de pequeno porte, né, em pet. E eu fui monitor de nutrição animal durante a graduação. Tá? Então, só que o que era que eu aprendia? Forras de cultura, cálculo de silo. Então, nada que eu possa aplicar hoje dentro da nutrição de pequenos animais, né? Então, é a gente ir atrás sempre em inovações, em aprender mais informações, né? Mas eu acho que com certeza, eu acho que isso também é legal de comentar para os alunos, né? Que às vezes algo que eles acham que é totalmente inútil naquele momento vai te trazer uma bagagenzinha, um alicerce para algo que ele vá lá na frente É. construir, né? Então, você não teve aula de câncer, mas você deve ter tido boas aulas de patologia, boas Patologia. aulas de histopatologia, tudo isso que hoje você usa com certeza, né? Eu não tive aula de nutrição de cão e gato, mas tive aula de bioquímica, tive toda a base Uhum. que me permitiu mais à frente buscar as informações mais específicas para a área, porque quando a base está bem construída, acho que começar a se caminhando. Especialmente, né, num tempo onde as coisas mudam muito rápido, Sim. e na nossa área, né, na área biológica muda muito rápido, a graduação capacitar aquele indivíduo a saber buscar informação e se atualizar é mais Como importante. buscar a informação correta, né? Exatamente. Né? Ainda mais nos tempos de rede De social. rede social, né? Porque a gente brinca, né? Que hoje a referência científica ela não é PubMed, é no Instagram. Número de seguidores. Número de seguidores. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado da origem das informações, né? Então, isso é muito importante, saber como pesquisar a informação correta. Eu falo para os alunos de pós sempre isso, que o objetivo, a meu ver, de uma pós-graduação, de uma especialização, não é passar protocolo, né? Porque o protocolo amanhã mudou. É, na verdade, você ensinar o aluno como filtrar e ter senso crítico para aquilo que ele E não é está buscando. fácil. E não é fácil. Não é fácil. E é interessante, né? Porque quando a gente passa nós passamos pelos 5 anos de graduação tradicional, que é o quê? Você tem a ciência básica, depois a formação específica, né? E hoje, pelo menos que eu saiba, acho que tanto a USP quanto na Unesp houve uma mudança da matriz curricular, em que você começa a ter a inserção do pensamento, principalmente para quem vai para a área clínica, né? A inserção do pensamento clínico já na ciência básica. Por exemplo, quantos de nós já não passaram, depois da graduação, e falaram assim: por que que eu não tive fisiologia quando eu estava no final do curso? Porque eu olhava aquela disciplina de outro jeito, né? Então, hoje,
A USP entrou com uma nova matriz curricular em que você tem a associação já do pensamento da ciência básica com a formação específica. Então ele já começa a trabalhar tudo para interligar o que ele vai precisar lá na frente, se ele decidir pela área clínica cirúrgica, ele vai entender aquilo. Ah, é muito interessante isso. Eu queria aproveitar um gancho, porque teve uma fala que me marcou aí do seu discurso, né, doutor Rodrigo, sobre por que tratar uma doença que não tem cura, né? E aí eu fiquei curiosa para saber o que você acha disso, doutor Vinícius, né? Porque você trabalha com cuidados paliativos. Como que você vai tratar um paciente que você já sabe o final dele, que talvez não seja muito bom? Bom, é, acho que até o Rodrigo já começou a dar essa resposta antes de mim, né? Porque lá atrás ele também já escolheu olhar para esse paciente e cuidar dele e reconhecer e entender que esse indivíduo precisa de cuidado, né? Seja diretamente buscando melhores formas de intervir na doença, né? De tratar a doença, de tentar modificar o curso da doença, quando a cura não for possível, retardar a progressão, aumentar tempo de sobrevida ou melhorar a qualidade de vida convivendo com aquela doença. Agora, o cuidado paliativo é uma resposta natural que vem quando a gente se pergunta, e agora? Né? Se eu tenho uma doença que não tem cura, o que será de mim? Né? Assim, como é que eu vou viver o resto da minha vida com essa condição? Eu quero ter uma vida digna, uma vida que vale a pena viver. Então, agora é um olhar para o indivíduo, para as repercussões que a doença gera no indivíduo e na sua família, que são diversas, né? Então, repercussões mais óbvias, físicas, como sintomas, dor, náusea, vômito, dispneia, e repercussões de outra ordem, repercussões emocionais, sociais nessa família, nesse animal, que merecem cuidado. Então, na verdade, eu digo que é a resposta óbvia porque não faz o menor sentido falar assim, não tem mais o que fazer. Se eu tenho uma doença que não for mais possível curar, há muito o que se fazer por esse indivíduo como uma resposta ao sofrimento que ele está vivendo. E, para mim, veio justamente como uma resposta, eu, enquanto médico, na época da residência, como veterinário, olhando para o indivíduo que estava desacreditado e não tinha mais como reverter a sua doença, me senti frustrado de pensar, como assim eu não posso fazer mais nada e o máximo que eu posso responder para essa família é não tenho o que se fazer, né? E então eu falei, não é possível, tem que ter alguma coisa, e foi quando eu entendi que a resposta que se oferecia a isso era o cuidado, né? Paliativo é um sobrenome, mas a resposta que a gente oferece para alguém que está em sofrimento é o cuidado. E aí foi que eu escolhi me especializar. E, doutor Fábio, você já lidou com alguma situação assim? Porque, assim, o que a gente espera é que o paciente morra da doença e não porque ele esgotou completamente os seus recursos energéticos fisiológicos. Mas é um paciente que não come. Como que você vê a participação da nutrição dentro dessa situação de cuidados paliativos, no sentido de trazer conforto, mas tentar prolongar ou manter o paciente vivo ali naquele momento? Essa é uma linha, né, tênue. Acho que tem até algumas discussões dentro do paliativismo, né, sobre até onde a gente vai sem interferir na qualidade de vida, pensando em prognóstico, em tempo. Acho que merecia uma discussão bem longa sobre. Mas, enquanto o Vinícius estava falando, eu fiquei lembrando até de algumas situações, né? Por exemplo, teve uma vez um casal que chegou com um cão, bem, assim, bem idoso já, que ele estava com uma disfunção cognitiva importante, enfim, e eles chegaram dizendo, ó, você é a nossa última esperança, porque disseram que a nutrição ajuda no problema que ele está tendo, Isso é então... ótimo quando a gente recebe você é a Quando última você é a esperança. última... E aí Agora, você já chega com aquela carga de, tá, agora sou eu que vou responsável por resolver. tudo. E aí você fica naquela situação, né? Tá, o paciente ele já estava com uma disfunção cognitiva importante, troca de dia pela noite, a família não dormia. Então, na conversa, eu percebi que, na verdade, o foco deles não era o problema do cão mais. O problema era o problema da família. Em alguns momentos, eles até comentaram, se a gente não resolver esta situação, a gente vai se separar. Era uma coisa, assim, super delicada, né, naquele momento em que a esperança dele estava na nutrição, né, e em diversas outras situações, né, aquele animal que tem câncer que vem achando que a alimentação vai salvar,
né, vai curar o câncer porque o oncologista falou que agora vai fazer um tratamento ou vai encaminhar para o paliativo, enfim. São diversas as situações que a gente, na nutrição, a gente acaba recebendo. E quando eu entrei para trabalhar com nutrição, eu não imaginei que seria, né, que teria essa responsabilidade. Porque você pensa, com nutrição vai ser um pouco mais tranquilo, né? Alimentação, Não tem formar emergência, né? emergência nutricional, não vamos precisar ficar me ligando Só de fazer todo mundo madrugada. ficar feliz, né? É, exato. Só da comida. Exatamente, era só para você ver o alimento e tá certo. Mas não, tem uma carga de responsabilidade importante sobre isso. E aí um ponto que você trouxe que eu acho que é importante é o esgotar a energia, né? Tanto aí a energia do alimento mesmo, né? A questão fisiológica, e eu acho que dá para puxar também a energia que envolve ali aquela situação de esgotamento emocional de quem está envolvido. E eu acho que talvez para a gente que trabalha com nutrição, o problema esteja muito no tratamento tardio, né? Quando a gente pensa no cuidado paliativo. Não sei se o Vinícius depois quiser comentar, eu sinto que às vezes o cuidado paliativo ele vai de maneira muito tardia para alguns pacientes, e aí quando a nutrição vai participar disso, eu já não tenho tanto recurso para tentar minimizar a evolução daquele quadro, para tentar trazer um pouco mais de conforto. Então, se chegou para mim um paciente que realmente está naquela fase muito final de evolução, eu não consigo alimentá-lo adequadamente, eu não consigo trazer a qualidade de vida que talvez o responsável ali por esse animal esteja esperando, porque está numa situação mais avançada. Então eu vou precisar usar um recurso de, por exemplo, de novo, uma sonda de alimentação. Mas será que para esse paciente o desconforto da colocação da sonda para aquele responsável lidar com essa situação naquele momento vai ser tranquila? Talvez se a gente tivesse conversado disso há 4 meses antes daquele momento, a gente teria conseguido colocar essa sonda, alimentado melhor esse paciente, ele tivesse tido uma evolução diferente, né? Então, de novo, eu acho que cai muito na questão da comunicação, acho que nossa conversa aqui vai muito circular nisso, mas acho que também passa muito pela conduta dos colegas que estão com esse paciente para definir qual que é o momento de seguir cada uma das abordagens, né? Então, conhecer um pouco a área do outro colega, ou o que eu posso fazer por esse animal. E eu sempre brinco, né, que a gente que trabalha com nutrição, a gente tem sempre que estar prescrevendo alguma coisa, porque o animal sempre come, né? Então, nem sempre ele vai receber a prescrição de um antibiótico, de uma fluidoterapia, mas sempre ele vai receber a prescrição de uma alimentação, porque ele sempre vai ter que comer alguma coisa. E aí talvez seja um momento de intervenções mais precoces facilitariam muito nesse momento. Não sei se... É muito interessante essa reflexão que você fez e pensando aqui na nossa visão de falar da medicina veterinária, do dia do veterinário, acho que isso puxa um aspecto importante de desenvolvimento da nossa profissão, que é o aprendizado de uma abordagem multidisciplinar, né? Então não é sobre a oncologia, ou cuidado paliativo, a nutrologia, mas a capacidade da gente entender o paciente como um indivíduo integral e complexo, e logo a importância de uma abordagem multidisciplinar. Porque você colocou um ponto que, assim, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu não sou da nutrologia, e um ponto de semelhança, de uma dor semelhante nossa, que é chegar tardio, Isso. né? O paliativista sente quando o paciente chega tardiamente, porque fala, podia ter feito mais, né? E o nutrólogo a mesma coisa. Então, um exemplo clássico disso, e até com oncologia, o indivíduo com câncer, invariavelmente, ele vai manifestar síndrome de anorexia e caquexia como uma consequência de resposta inflamatória sistêmica. A síndrome de anorexia e caquexia tem uma classificação pelo consenso brasileiro de pré-caquexia, caquexia e uma fase de caquexia refratária. Começar aqui do começo, de forma multidisciplinar, né, com uma abordagem do oncologista cuidando da doença, alívio de sintomas e da nutrologia, vai ter resultados muito melhores para o paciente. E uma outra conversa que a gente estava tendo outro dia era assim, o quanto essa sonda poderia ter beneficiado, só que de repente o paciente estava, sei lá, na véspera de morrer, deixou para passar a sonda nessa hora, morreu
e aí ainda fica uma imagem ruim, um estigma da sonda. É. Por quê? Porque ela tinha que ter sido, Porque a sonda teria sido causou benéfica no sofrimento. outro momento, naquele momento não foi. Então acho que puxa para a importância dos colegas veterinários, dos estudantes, né, de a gente aprender a ter esse olhar integral do paciente e fazer abordagem multidisciplinar, né? E é aquilo que vocês estavam comentando, né? Na verdade, é você entender um pouco da área de atuação do seu outro colega, né? E entender tanto a nutrologia quanto o paliativismo, eles não são capítulos finais na Perfeito. história do paciente, Perfeito. né? Então, o que a gente enfrenta muito hoje é exatamente a ação tardia, né? Então, encarar principalmente o paliativista como não tem mais nada o que fazer, vou mandar para ele para que então termine a vida com ele. Alternativa ao fracasso. É alternativa ao fracasso e simplesmente de falar assim, a eutanásia não vai ser comigo, né? A eutanásia vai ser com ele, né? No caso também não vai ser. Porque ele não quer entender como ele fracassou, né? E não é, na verdade, é um fracasso. Lógico, a gente vai chegar a um momento em que toda a ciência se esgotou. Mas a gente não pode esquecer que a gente ainda tem o dever ético de manter uma qualidade de vida para aquele paciente, seja tratando a doença, como aliviando ela, ou realmente simplesmente dando dias felizes para esse paciente, tá? Muito bom. Então, o que a gente precisa aprender, né, isso todos os nossos colegas e futuros médicos veterinários, é que o paliativismo, tanto o paliativismo como a nutrologia, que elas andam junto também, é que elas não devem ser um momento de se indicar no final da doença. E sim que muitas vezes um paciente que ainda está bem, ele pode se beneficiar da mudança da dieta, de uma investigação melhor sobre a forma de alimentar o paciente, como também o paliativista em ajudar a lidar com o tratamento da doença. Paliativismo não é quando não tem mais o que ser feito. Paliativismo é trabalhar em conjunto com quem está tratando doenças graves. A gente fala muito do câncer, lógico, porque é a minha área, mas lembrar que câncer não é a única doença grave. Qualquer doença crônica, ela se torna grave. Então, um doente cardíaco, um doente renal, uma doença neurológica grave, um hepatopata grave, né? Ele também pode ter desfechos tão ruins quanto um paciente com câncer, né? Então, o paliativista, ele entra já nesses momentos iniciais e não só no fim da vida dele. Eu acho que talvez um ponto aí que é bem importante da gente puxar alinhar a expectativa com o responsável desse animal, né? O que ele está buscando O naquele que ele momento, deseja, né? Exatamente, porque às vezes é o que eu falei, ele chega pro atendimento nutricional falando, você é a última esperança de salvar o meu animal. E você sabe que não tem salvação, né? Que a salvação que ele queria era mais 5, 10 anos de vida, e talvez isso não exista, né? Biologicamente se tornou impossível. Mas por quê? Porque talvez a gente não tenha alinhado expectativas com ele, né? Até que ponto a gente vai conseguir chegar e o que a gente vai fazer, qual caminho a gente vai traçar para chegar realmente naquele objetivo, trazendo qualidade de vida ou, entre aspas, a salvação que ele gostaria, né? Então, E muitos problemas que a gente acaba tendo, que nem eu gostaria de todo paciente meu que ele tivesse um acompanhamento tanto nutricional quanto paliativista. Mas a gente vê um preconceito muitas vezes do próprio responsável. Quando eu viro para um responsável e falo assim, olha, eu vou te indicar um paliativista, ele já acha que eu estou condenando, falando, não tem mais jeito. E ele não está entendendo que a minha recomendação é exatamente para que ele trabalhe em conjunto, para que sempre priorize a qualidade de vida, né? Porque, principalmente na minha área, né, quando chega um responsável com seu animalzinho lá, né, ele já chega muitas vezes com uma série de preconceitos, de estigmas sobre a doença, né? Então, é muito comum eu receber, assim, o paciente ele já começa, não deixa nem eu falar. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquele outro. Eu falei, calma, deixa eu primeiro entender o que está acontecendo. Por quê? O ser humano espelha muito o que acontece muitas vezes no tratamento oncológico de uma pessoa e ele acha, por exemplo, que a quimioterapia vai fazer o animal sofrer muito, né? E não é nosso objetivo, ninguém quer fazer sofrer. Nem na medicina mais é desse jeito, né? Hoje os tratamentos avançaram, a ciência avançou, então a gente tem tratamentos que são tão eficientes com menores efeitos colaterais, tá? Então, eles ficam espelhando muito isso. E aí eles chegam com
com esse preconceito de não querer fazer nada. E muitas vezes até falando, então vamos começar do zero. Você veio até aqui para, né? Porque se você não está disposto a escutar o que eu posso oferecer, né? Não faz Então sentido. eu não sei como eu posso te ajudar, né? Então vamos abaixar a guarda e vamos conversar. Deixa eu explicar o que que é a doença, o que que pode ser feito, quais as consequências do tratar e quais as consequências do não tratar. Porque isso é do ser humano, né? De que ele quer sempre o lado bom da história. Então ele vai sempre dar a opção, e dependendo do jeito que você se comunica, você guia um jeito da pessoa dela tomar a decisão, né? Só que você não pode fazer isso, você tem que fazer com que ela tome a decisão por ela mesma, né? Dentro dos seus prós e contras. Porque lá na frente, se ela tomou uma decisão guiada porque você decidiu por ela, A culpa é sua. a culpa é sua. E o ser humano, ele quer achar um culpado. Pode ser que a culpa não seja de ninguém, nem sua, nem minha, nem dele. Mas ele quer achar um culpado. Por quê? É mais fácil lidar com a derrota, né? Quando a derrota não foi provocada por mim, e sim foi provocada por um terceiro. Tá? E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, isso que eu tento ensinar a muitos alunos, seja da graduação, da pós-graduação. Você tem que passar tudo o que pode acontecer, de um lado da decisão e do outro lado da decisão. E se a pessoa não aceita nem de um lado nem do outro, é tentar achar o meio termo. Mas nunca você vai decidir por ela. E eu acho que é um ponto que o Rodrigo comentou que eu acho que é muito legal, essa questão de ter esse estigma da pessoa chegar com preconceito e haver o momento da explicação, né? Então eu fico muito satisfeito às vezes quando a pessoa chega e ela chega com essa guarda já de... E dá pra você perceber que você fica pensando, meu, por que aquela pessoa veio? Ela não tá afim de estar aqui, né? E aí, de Às repente... vezes não te deixa nem falar, né? E às vezes ela não deixa você falar. E você tem que respirar, ver como que eu vou acessar a pessoa. E aí, no momento que você acessa, você explica tudo. E no final, né, da consulta, às vezes é muito legal quando eles pegam e falam: eu não queria ter vindo, mas eu achei que foi muito bom. Né? Você foi a primeira pessoa que me explicou o que está acontecendo. Você é a primeira pessoa que fez tal coisa. E aí, às vezes, a gente para e pensa, né? Às vezes, o colega tem todo o conhecimento técnico, mas aí faltou aquele momentinho de gastar 15 minutos a mais explicando, pegando um papel, riscando ali para a pessoa, falando, ó, se a gente seguir por aqui acontece isso, talvez por aqui pode ser que aconteça isso, por aqui aquele outro. Qual o caminho que a gente vai seguir junto, né? Que eu preciso que você esteja junto. Se você não tiver, não adianta eu prescrever algo que você não vai fazer. E aí, no final, sai dali uma conclusão e a pessoa sai, às vezes, mais leve, mais satisfeita. E o objetivo final, eu acho que é atingido, que é trazer qualidade para aquela situação, né? Agora, eu queria passar, assim, 5 horas conversando com vocês, mas pensando na pessoa Fábio, pessoa Vinícius, pessoa Rodrigo. Como que vocês conseguem fazer para cumprir esse papel tão bonito, tão inspirador que vocês têm, sem ultrapassar limites pessoais? Então, quando vocês acabam o dia tendo que lidar com tudo isso, como que vocês tiram o jaleco, entram em casa e vão viver a vida? O que que vocês teriam, assim, para aconselhar as pessoas sobre o que que vocês fazem de diferente, como que vocês lidam com isso? Difícil. Não é uma receita de bolo e não tem uma resposta mágica, né? Até porque pode funcionar para mim e não funcionar para Exatamente. você, né? Exato. Eu penso assim, eu estou ouvindo essa nossa conversa que transita, né, pela questão do físico, do biológico, do científico, do emocional. Para mim, a medicina ela não é uma ciência biológica. Eu enxergo a medicina como uma ciência humana que se vale de recursos biológicos, porque no fim a gente está falando da vida dessa pessoa que vai viver, que sejam os 3 meses ou desse animal, né, mas de repente nesses 3 meses é o aniversário de casamento de 50 anos. Então, às vezes, viver mais uma semana faz sentido, né? Então, aí isso não está na estatística ou na curva de Gauss ou na revisão sistemática com meta-análise. Então, acho que a gente se vale de recursos biológicos e é importante que a tua prática seja baseada em evidência, mas a vida ela é algo humano, né? Então, não diria nem emocional, mas que é humano. E aí eu me basei nisso para responder o que você perguntou, porque a gente também, antes de ser veterinário, somos humanos, né? E você não chega lá e tira a tua skin Vinícius e agora eu vou vestir a skin. Ou, de repente, pode ser que também,
para alguém funcione fazer assim e tá tudo bem, né? Para mim não funciona. Assim, agora eu vou botar esse jaleco ele é uma, Escudo. um escudo, uma capa de super-herói, Vira uma ou chavinha. um figurino que agora eu sou um executador de protocolos, um repetidor de guidelines, né? E aí tem um conceito da Cicely Saunders, que é a inspiradora do movimento moderno de cuidado paliativo, que me inspira muito, que é a diferença entre sentir com o outro e sentir pelo outro. Então, assim, a gente tem a ideia, né, de que a empatia é se colocar no lugar do outro, que é algo completamente impossível. E, então, eu tenho a consciência de que eu não posso, nem que eu quisesse, pegar a dor de todo mundo para mim e carregar nos ombros e resolver ou levar para casa. O que não significa que eu não possa me conectar e me envolver com a dor do outro e me compadecer para querer ajudar. Eu acho que o papel do médico é por aí. E isso ajuda um pouco a conseguir não ser frio, ter compaixão, ser empático e saber ou tentar entender o que é meu e o que é do outro. E aí muita análise, muito Muito cuidado. academia, uma boa nutrição, tentar, né, na medida do que eu consigo, os pilares da medicina do estilo de vida, né? Então, um bom sono, boa hidratação, boa nutrição, Ou seja, o básico bem feito. o básico bem feito. E assim, sem romantizar, porque é dificílimo conseguir fazer isso, né? E aí você falando que é o básico bem feito, vira um clichêzão, né? Falar isso, mas não adianta fugir desse clichê, né? É por aí. O que para mim não funcionaria seria eu tentar me esvaziar de algo que é natural e que me faz humano, que é sentir, que é me compadecer, né? Que é assim, eu digo assim, a gente tem pele, né? E é sensível. Então, talvez seja pior a gente ficar querendo travar um sentimento que é natural. E às vezes vale mais a pena a gente sentir e lidar com isso de uma forma melhor para conseguir sobreviver. É tipo isso. Não tô dando conselho para ninguém, porque o que funciona para mim pode não funcionar para o outro. Para alguém pode funcionar, travar a emoção e achar que tá tudo bem. O importante é estar feliz. Se tiver feliz dessa forma. O que você acha, doutor Fábio? Concordo com o Vinícius, eu acho que você tem que tentar fazer esse autocuidado. E uma das coisas que eu tento muito fazer quando a gente perde um paciente, né, aquelas situações mais delicadas, é principalmente tentar me apegar àquelas situações em que, por mais que o desfecho não tenha sido um desfecho feliz, a gente conseguiu cumprir um bom papel. Então eu fico pensando principalmente naquela situação em que o animal, por exemplo, o animal tinha lá a sua situação, ele faleceu e aí eu recebo a mensagem do falecimento, seja do responsável, seja da equipe da internação, enfim, de alguém. E aí depois o responsável manda a mensagem agradecendo. E aí você olha e fala, tá, então realmente teve uma participação, né? Cumprir o papel. um papel de colaborar de alguma forma, né? Então, por mais que o responsável ele tenha sentido, né, aquele momento triste, tenha ficado, obviamente, muito insatisfeito com o desfecho, ele percebeu que a gente conseguiu cumprir o máximo do que poderia ser feito para aquele animal, para aquela situação, né? Então, acho que dessa forma, principalmente, a gente consegue dar uma aliviada nesses percalços. E a medicina é isso, né, Fábio? A medicina não é uma ciência de resultados, de garantias de desfechos. É uma ciência de meios, né, de caminhos, né? Então, você me fez lembrar uma história na época da pós, no grupo de WhatsApp, que alguém contou, um colega médico, eu fazia com médicos humanos, né? Contou uma história e alguém falou assim, parabéns pelo lindo desfecho. E aí a professora veio no grupo e comentou assim, parabéns por toda a trajetória, porque mesmo se o desfecho não fosse o desejado, não invalida. E eu falei assim, nossa, essa foi uma das grandes lições da pós-graduação, foi uma mensagem de WhatsApp. Você vê como às vezes um professor, né, traz algumas palavras que fazem mudar o curso, às vezes, da sua atuação pro resto da vida, né? Que foi a bagagem que ele, acho que foi aprendendo, né, ao longo do tempo, que ele conseguiu transmitir pros alunos. E você, doutor Rodrigo? Assim, acho que
a oncologia ela acaba tendo uma carga emocional muito grande, né? Então, é, nas nossas costas muitas vezes são colocadas expectativas, as frustrações e é muito difícil lidar, né? Então, eu fui um dos primeiros, né, no Brasil a trabalhar na área da oncologia, então eu tive que ir aprendendo muitas vezes as duras penas, né? Tudo isso. E o que eu aprendi foi que assim, a gente tem que dar o máximo do que a gente pode fazer dentro da nossa área, mas também dar limites, né, do que é a nossa responsabilidade. Eu não tenho o controle da vida. Eu não tenho como dizer que eu vou conseguir aquele resultado. E essa expectativa tem que ser muito bem alinhada, né? E você não significa que você vai ser distante, mas você tem que colocar para aquele responsável que também existe um limite do que você pode abraçar, né? Uhum. Em que tudo é um conjunto. Eu vou te ajudar, você vai me ajudar também, tá? Então, eu estabeleço esses limites entre o que é a minha responsabilidade, o que eu tenho controle daquilo que não é mais a minha responsabilidade ou daquilo que eu não posso controlar, né? Então, acho que isso é muito importante. E os dias de hoje a gente lida com uma sociedade muito ansiosa, né? E aí vem essa carga de cobrança muito grande, o que faz aí, indiretamente, com que diversos profissionais abandonem, né, a profissão. E não, muitas vezes, porque não gosta da medicina veterinária, mas não está sabendo lidar mais com isso, né, dessa cobrança excessiva. E isso acaba sendo reflexo de vários problemas socioeconômicos que a gente tem, tanto no nosso país quanto no mundo, né? Então a gente está lidando com populações cada vez mais ansiosas, com populações imediatistas, né? E em busca sempre de um lado positivo de resposta. Ninguém lida com frustrações, né? E parece até, eu falo que às vezes eu escuto meu pai falando, né? Que eu tô virando o que meu pai foi, né? Quem fica querendo dar lição de moral, mas a gente vai vendo que as gerações mais novas, elas estão muito mais despreparadas para lidar com isso. Elas são muito mais imediatistas. E eu explico isso para os alunos de graduação. Não pense que você vai sair da graduação e você vai sair de destaque na profissão. Quando eu me formei, já tem aí mais de 20 anos, eram 1.000 veterinários por ano em São Paulo, só no estado de São Paulo se formando. Hoje, se não me engano, acho que está mais de 4.000 veterinários por ano. Eu peguei um tipo de concorrência, vocês estão pegando outro tipo, mas eu peguei uma veterinária de 20 anos atrás. Vocês estão pegando uma veterinária que a gente pode dizer que nos últimos 10 a 15 anos a veterinária deu um boom de evolução e de outra valorização também, tá? Então, acho que a geração de agora ela tem essa dificuldade de lidar com essas situações. E agora, para finalizar essa conversa, né, vou pegar esse gancho aí dessa possibilidade, na verdade, dessa realidade que a gente observa das pessoas eventualmente abandonarem a profissão, ou até mesmo a gente endossar aquela piadinha: você vai fazer medicina veterinária? Olha, pensa direito, hein? Pensando que às vezes a gente tem um graduando que gosta da medicina veterinária, mas que às vezes pensa em desistir, ou de um médico veterinário que está passando por um momento difícil e está pensando em desistir, eu queria que vocês brevemente me dissessem, com base na experiência de vocês, por que ainda está valendo a pena? Por que ainda vale a pena para vocês serem médicos veterinários? Eu ia perguntar o que é ser médico veterinário para vocês, mas vocês já explicaram ao longo da conversa. Mas eu queria que vocês dissessem um ponto de vista positivo mesmo dentro de todas essas dificuldades que a gente passa no dia a dia. Por que ainda vale a pena? Olha, o sofrimento da profissão ele existe, como eu disse para vocês, em qualquer profissão. Não vai existir cobrança, vai existir frustração, vai existir expectativa. Eu acho que essa a medicina veterinária ainda é uma profissão que, no meu ver, ela me traz felicidade, tá? É o que eu sempre quis fazer. Outro dia eu me peguei assim, se eu não fosse médico veterinário, o que eu faria? Não sei. Eu não sei o que eu faria. Imagina, eu fui um louco de colocar publicidade naquela época, que eu não sei o que eu seria hoje se eu tivesse virado publicitário. Aí sim, eu acho que eu ia morrer de fome. Olha lá. Tá? Mas eu acho que
é, ainda vale a pena porque a veterinária é uma profissão que você tem um reconhecimento que acho que não tem preço, que é dos nossos pacientes, Uhum. né? Quando você vê um paciente que chegou com dor e aí você aliviou essa dor dele, acho que não tem coisa melhor, mais do que o reconhecimento da outra pessoa, tá? Se você está trabalhando em para ganhar reconhecimento de um terceiro, repense, mas se é isso que você quer. Eu estou trabalhando para que eu melhore a vida do meu paciente. O lado financeiro ele é uma consequência, tá? Da sua dedicação profissional. E o que eu sempre falo para as pessoas, isso assim, em todos os cursos que eu dou, eu falo assim, não cobre valorização, valorize-se, tá? Quando você vê nas redes sociais colegas veterinários, eles atacando a profissão, falando que a profissão é isso, que a profissão é aquilo, como que você quer cobrar uma valorização profissional de um terceiro que não é da área, se você não se valoriza, Perfeito. né? Então, o começo de tudo é valorize-se, né? Não se compare. Ah, porque na medicina não é assim. A medicina é outro cenário. A gente não está dentro da medicina para saber o que eles passam. Eu tenho amigos médicos e eles falam: vocês não pensem que é diferente do que acontece na veterinária. A medicina ela sofre tanta preconceito, tanta desvalorização profissional, quanto a veterinária também sofre. É que a medicina, por exemplo, é uma profissão elitizada, né? Então todo mundo vê de uma outra forma. Mas eu nunca fui desrespeitado por ser um médico veterinário, porque eu sempre respeitei a minha profissão e eu sempre inseri qual é o valor dela na sociedade. O médico veterinário ele não é só o médico do cão e do gato, ele é o médico que cuida da saúde única, né? Uhum. Ele é aquele que vai cuidar do alimento que chega na sua mesa, é quem que vai cuidar do meio ambiente. Uhum. Então parem de achar que a medicina veterinária é apenas clínica de cão e gato, né? Então a gente tem uma área muito mais ampla do que qualquer outra área. Uma vez eu fui numa feira de profissões, né, que me chamaram, me convidaram para ensinar os alunos, os estudantes do ensino médio que iam prestar vestibular, né, para eles entenderem o que era cada profissão. E chegou um adolescente e falou assim para mim: eu queria muito fazer medicina veterinária, mas o meu pai não deixa. Eu falei: mas por quê? Eu falei: porque meu pai falou que médico veterinário não tem futuro, né? Eu falei assim: mas por que que seu pai disse isso? Ah, porque ele falou que médico veterinário trabalha em banho e tosa. Hum. Eu falei assim para ele: mas o que que seu pai é? Ele falou assim: ah, meu pai é engenheiro. Eu falei assim: ah, entendi. Então, assim, deixa eu te contar uma coisa. O seu pai é engenheiro. Ou ele tem uma empresa, ou ele trabalha para alguém, correto? Ele falou assim: sim. Eu falei assim: o médico veterinário, ele também pode ter uma empresa, ou ele pode trabalhar para alguém. Seu pai perdeu o emprego dele, ele não consegue fazer mais nada até que ele se recoloque dentro da área dele, né? O médico veterinário, se ele deixar de trabalhar numa clínica, ele pode ir para outra, ele pode trabalhar até mesmo fazendo atendimentos domiciliares, mas ele nunca deixa de trabalhar, né? Muito bom. Então, eu acho que Sempre tem um caminho. existem essas má informações sobre a profissão, né? Então, o médico veterinário ele é muito mais importante do que, às vezes, o próprio veterinário ele acha que ele é. Que ele é. Eu só vou puxar um gancho de uma história engraçada sobre como é legal ser veterinário. Às vezes, em alguns lugares, né, que eu não sabia, por exemplo, nós somos até muito mais valorizados do que a gente achava. Por exemplo, imigração nos Estados Unidos, não sei se vocês já passaram por essa situação, fazem um monte de pergunta. Aí pergunta, qual que é a sua profissão? Sou veterinário. Ah, tá bom. Nos Estados Unidos existem três profissões que são as mais respeitadas: médico, veterinário e advogado. Olha só, né? E vocês, por que que ainda vale a pena? Eu ia puxar um pouco dessa questão que o Rodrigo trouxe, né? Que eu acho que a veterinária, acho que ela vale a pena pelo leque de possibilidades, né? Assim, tem muita área de atuação pro médico veterinário, não só a clínica, que o foco, né? Nossa conversa é a atuação na clínica, mas para quem está na graduação, principalmente, eu acho que grande dica que eu daria, né? Se a gente puder chamar assim, é olhar pro mais, né? Abrir o leque de possibilidades. Então a gente vê aquele aluno que entrou querendo fazer aquela coisinha super, eu quero trabalhar com comportamento de gatos que moram em tal lugar, numa situação. Mas você já olhou que também tem as galinhas? Você já olhou que tem a vaca, que tem a empresa, que tem outras coisas? Porque a graduação acho que é um momento de fazer isso, né? De você testar o máximo de possibilidades. Lembro que eu entrei na graduação querendo trabalhar com
aves de produção, Minha nossa. exatamente, e com animais silvestres. Então essa Gostei. era a ideia. Os primeiros anos era tudo grupo de estudo de animal silvestre e tal, e no meio do caminho a coisa foi mudando porque eu quis testar várias possibilidades, né? Tanto que os meus últimos estágios, um foi com ave de produção, um outro foi numa fábrica de ração de galinha, outro foi num zoológico de aves, outro foi com cães, né? Alguns foram com cães, e aí a gente foi trilhando alguns caminhos para falar, agora é a hora de testar tudo e escolher um destino final. Coisas que ninguém imaginaria do Dr. Fábio Teixeira. Então, porque na graduação tentei fazer o máximo de possibilidades. Então, é estágio nisso, estágio naquilo, estágio com as vacas só para recolher cocô e ver se era legal mesmo ou não. E eu acho que essa é uma sugestão, né? Abrir o leque de possibilidades, porque a veterinária é muito ampla, tem muita coisa. Mas, por outro lado, acho que também vale a reflexão da pessoa que está ali na dúvida se vai seguir ou não vai seguir dentro da veterinária, ver disposição. Né? A pessoa tem que estar disposta a estudar, a pessoa tem que estar disposta a enfrentar todos esses pontos que a gente comentou, mas também não romantizar achando que a grama do vizinho é muito mais verde, né? Porque também tem aquela sensação, né, que eu acho que talvez, não sei, redes sociais acabam trazendo isso, né? Ah, não, minha vida é péssima, mas está todo mundo super feliz e milionário e viajando, mas ninguém sabe o que está realmente acontecendo na vida do outro, né? Do médico, do engenheiro, enfim, todo mundo deve ter, cada um deve ter sua dor ali do que a profissão traz de prós e contras. E na rede social tudo é lindo, né? E na rede social tudo é As lindo. pessoas só mostram o que elas querem mostrar. Exatamente. Né? Para ter essa valorização ou autovalorização, enfim. Então, eu acho que esse é o porquê eu acho que vale a pena. Porque é um mercado muito grande, o mercado de pet vem crescendo muito, tem muito profissional, né? E eu acho que a pessoa tem que fazer uma autoavaliação. Se ela está disposta, se ela está num local que vai trazer uma bagagem boa bastante para ela, né? Se ela está disposta a ir para residência, para o mestrado, para o doutorado, para especialização, para tudo isso. Muito bom. E para você, Dr. Vinícius? Estou tentando ganhar tempo aqui ouvindo ele, refletindo. A pergunta é profunda. Eu pensei assim, a gente começou a nossa conversa falando de que era uma ideia fixa, né? Ter escolhido ser ser veterinário. E aí agora o Rodrigo até falou de revisitar essa ideia. Será que eu faria outra coisa? Também já pensei assim, será que mudaria de área? E assim, acho que para mim a resposta que eu encontro hoje ainda sobre o sentido de ser veterinário está num campo ali de missão e de vocação, né? Uma vez eu ouvi um texto, a Fernanda Montenegro citando esse texto, eu não sei a autoria, que ela fala que a vocação vem do latim vocare, que vem a ser um chamado que vem de dentro para algo, né? E, de novo, se eu penso em tentar fazer outras coisas, nenhuma traz a satisfação que traz o contato com os animais, né? Então, assim, é uma oportunidade de aprendizado diário com os animais, de troca, de num olhar você, sem nenhuma palavra, ouvir tantas coisas que são ditas ali. Então, eu sou um pouco workaholic e não me orgulho disso, quero ser menos, mas muitas vezes, num dia ruim, atender é algo que me faz sair melhor, né? Estar em contato com pacientes. Mesmo atendendo coisas difíceis. Totalmente. Porque no fundo, todo mundo, ou talvez muita gente pense, né, que o meu atendimento é a gente ficar lá dentro chorando, Se descabelando. mas a gente está assim, num contexto ali de celebração da vida na sua forma mais pura e intensa, porque a gente está com um tempo curto ali de celebrar a vida. Então, e aí eu vejo, assim, a história lá do sofrimento, né, vem ali o que há de mais profundo e essencial do ser humano ali que ama o seu animal. Então eu vejo muitas histórias de amor, sem romantizar, tem muitas dificuldades, né? Acho que não é, como os dois colegas falaram, não é um problema da veterinária, mas do mundo moderno,
que assim tá todo mundo com a sua saúde mental cheia de desafios o dia todo, né? Então a nossa profissão tem muitos desafios, tem dia que eu quero sair correndo, tem dia que eu quero desistir. Mas acontece de, assim, o contato ali com um gato, às vezes, é o botão do reset, assim, de fazer. E aí é o que essa acho que é a minha resposta, é o que faz valer a pena continuar escolhendo ser veterinário mais um dia. As pessoas acham que a gente nunca teve o dia também de fúria, de falar assim, eu quero largar tudo. A gente também já teve isso, não é porque... Às vezes umas 20 vezes no dia. Exatamente. Mas a gente para, respira, e aí tem uma coisa que faz com que a gente mude completamente. Pelo menos eu falo que a hora que eu falo assim, não, vale a pena. A hora que vem um cão abanando o rabo, a hora que vem um gato e pede um afago. Né? Então essa hora acho que você fala assim, não, tô fazendo certo. É isso que eu quero fazer. Eu posso estar lá com aquele responsável, às vezes, infernizando, mas isso aqui... Aquela criança de 6 anos que disse lá, mamãe, quero cuidar dos bichos, fica feliz quando acontece isso. Ela volta. Principalmente quando é aquele que você não imaginava que viria, né? Exatamente. Que tá marcado, você fala, putz, será que ele vem ainda? Né? E aí ele volta feliz, né? Isso eu acho que faz diferença. Exatamente. É muito bom. Acho que era justamente isso que a gente precisava trazer para o Dia do Médico Veterinário. Gostaria de conversar, como falei para vocês, muito mais tempo. Acho que temos assunto para mais uns 5 podcasts. Mas vou encerrar por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigada, doutores. Acho que aproveitar e agradecer também o convite, né, da Premier para estar participando desse podcast no Dia do Médico Veterinário, celebrando esse momento e tentando, acho que mostrar um pouco do que a gente às vezes se expõe no conteúdo técnico, né, mas trazer às vezes esse tipo de discussão é bem enriquecedora, né? Quando vocês convidaram, eu falei, nossa, acho que é mais fácil lá falar, dar uma aula do que falar todos esses pontos, mas acho que isso acaba fazendo até a gente refletir um pouquinho. Bem legal, obrigado. Foi um presente pra gente ter a oportunidade de se encontrar, de bater papo aqui, que foi super gostoso, e de celebrar o dia do médico veterinário dessa forma, né? Falando da nossa profissão, do que dá sentido e propósito para a nossa profissão, para nós mesmos, para os colegas que estão assistindo, para os futuros veterinários. Então, obrigado. Eu queria também agradecer e a PetSmart, a Premier, né, pelo convite, foi um prazer. Assim, acho que foi uma experiência muito boa revisitar o sonho de infância, né? Então, o que nos levou, nos trouxe até aqui, né? E deixar até como uma ajuda ou até o que a gente também passa para os médicos veterinários e para os futuros médicos veterinários ou até mesmo aqueles que um dia pensam em prestar o vestibular para a medicina veterinária, né? Eu acho que a gente conseguiu passar um pouco, né? Que a nossa vida não é o mar de rosas que todo mundo acha que a gente tem, né? E que nós passamos por os mesmos desafios que todos os outros colegas passam, mas que em nenhum momento a gente vê a medicina veterinária como algo que não foi uma vocação para nossa vida. Muito bom, perfeito. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e espero que as histórias que eles trouxeram para a gente hoje inspirem você a continuar exercendo essa profissão que é tão bonita e de uma forma que seja sustentável e que você se orgulhe, né, da prática da medicina veterinária. Muito obrigada. Este episódio tem o patrocínio da Premier Pet e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como os vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.